Dentro do Akasha terapêutico, por exemplo, o que a gente faz? A gente faz esse acesso ao Akasha, né? E a gente começa a entender, através de uma análise mais profunda, como essas energias influenciam, como elas podem beneficiar ou prejudicar a gente. A gente aprende como trabalhar elas. Por exemplo, uma prática que eu faço quando eu chego num lugar que eu sinto que ela está com o ambiente carregado, eu faço uma conexão, né, dentro do que é o Akasha terapêutico, né, no finalzinho do método, né, a gente faz uma iniciação, onde eu forneço para vocês uma outra ferramenta que como um interruptorzinho para você ligar e desligar a conexão com o Akasha. Então eu faço essa conexão instantânea com o meu Akasha, imediatamente eu começo a me visualizar, fazer uma visualização. E essa visualização tem esse poder. O que ela faz? Muitas vezes ela repele quem está com a energia mais densa. Não aguenta ficar perto. E ela aproxima quem tem energia afim. Porque o outro lado, quando a gente entende isso, e agora a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque é aí que está o segredo da prosperidade, é aí que está o segredo da cocriação, energias afins tendem a ficar juntas. Então a gente faz isso. E o Akasha terapêutico faz isso pela gente. Uma das técnicas que a gente utiliza, então, e aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cocriação, uma das técnicas que a gente utiliza dentro da Akasha terapêutica é a escala de Hawkins. A escala de Hawkins é conhecida como a escala de consciência. Ou seja, a partir do momento que você começa a entender as suas emoções, você começa a entender como você está vibrando. E a partir do momento que você tem essa consciência de como você está vibrando, você cria recursos, e nesse ambiente, nessa escala a gente começa a entender, nessa escala, a escala de Hawkins, a gente começa a entender, então, como os nossos sentimentos influenciam na nossa vibração, no nosso campo energético. E a gente começa a entender, a partir daí, desenvolver ferramentas pessoais para poder fazer essa mudança energética. Né? Então, por isso que ela é conhecida como uma escala de consciência. Você se torna consciente dos seus sentimentos e você passa a trabalhar nisso. E aí eu vou pegar aqui, eu gosto de desenhar, os desenhos não são muito bons, quem assistiu as outras lives já viu, né? Nossa, já vi que meu forte não é desenho, mas eu gosto de desenhar. Mas a gente vai pensar aqui, na nossa lousa, que se dividem, a escala de Hawkins, ela se divide em duas, tá? A primeira delas, que é a que está em cima, né, é a escala, né, as vibrações da essência. Ao passo que as que estão embaixo são as vibrações do ego, né? As vibrações que estão aqui em cima, né, elas são vibrações positivas, né? Aqui a gente vai ter vibração de abundância, de prosperidade, de conexão cósmica, de felicidade, de amor, tudo aquilo que a gente tem de bom. As vibrações do ego são as vibrações do vitimismo, da tristeza, do orgulho, aquilo que torna a gente pequeno. Então aqui a gente coloca, né, as crenças limitantes. A gente tem isso daqui. Então, por que a gente chama de escala de consciência? Porque todos esses termos aqui, todos nós entendemos. Então é fácil de eu identificar, né? E aqui tem mais uma divisão aqui para que vocês entendam qual é a escala de vibração. Quando você está vibrando no ego, aqui você está vibrando 175 Hz para baixo.
Quando você está vibrando na essência, você está vibrando 200 Hz para cima. Então aqui está a influência das vibrações, das frequências. Por que a gente chama de escala de consciência, gente? Porque a gente consegue entender isso daqui. Essas palavras, elas aproximam isso da gente. Eu não preciso ter um medidor de frequência para saber quando eu estou me vitimizando. Eu não preciso ter um medidor de frequência para saber quando eu estou triste. Eu não preciso ter um medidor de frequência para saber quando eu estou vibrando no amor, ou quando eu estou vibrando na felicidade, ou quando eu estou vibrando na prosperidade. Eu não preciso ter esse medidor de frequência. Eu preciso ter consciência dos meus sentimentos. Entende por que é tão prático isso? Eu preciso saber identificar os meus sentimentos. E a partir daí, eu consigo me posicionar. Eu estou me vitimizando, estou vibrando no ego. É uma vibração baixa. E quanto mais eu me vitimizar, isso vai me causar, por exemplo, tristeza. Quanto mais eu vou me vitimizar, vão começar a aparecer as minhas crenças limitantes, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, de que eu não mereço. Isso aqui vai drenando a minha energia. Isso aqui vai drenando a minha vibração. Isso aqui vai me atrapalhando no meu dia a dia. Ah, bem, mas quando a gente entende a escala de Hawkins, então a nossa vida muda? Não, a gente vai eventualmente vibrar aqui no ego, porque nós continuamos sendo seres humanos. Mas a gente tem consciência disso. Então, se eu começo a me vitimizar, eu paro e penso, opa, o que está acontecendo? Por que eu estou me vitimizando? Se eu tenho, por exemplo, a ferramenta do Akasha, eu vou conectar com o meu Akasha e entender por que eu estou me vitimizando nessa situação. Eu vou entrar no meu Akasha e vou perguntar. E aí vem a resposta. Você tem um trauma do passado, um trauma de outra vida, você tem um pacto kármico, você tem uma lição kármica para aprender que você não aprendeu ainda. E eu vou trabalhar essa questão. Eu estou vibrando na tristeza. Por que eu estou triste? Mas será que vale a pena, às vezes, eu investigar o porquê que eu estou triste? Pode ser que num primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou tentar vibrar no amor, eu vou tentar vibrar na felicidade. Como é que eu faço isso? Eu me conecto com o meu Akasha. Eu vou me conectar com o meu Akasha, eu vou ver o que aconteceu, uma história bonita da minha vida. Eu vou procurar lá na memória da minha alma uma história bonita para eu me ancorar. Ou eu vou lembrar de uma história bonita da minha vida para eu me ancorar. E a partir do momento que eu estou vibrando mais alto aqui, que eu estou vibrando na felicidade, eu vou investigar por que me causou aquela tristeza. Mas eu já levei a minha vibração, eu já mudei o meu ambiente. Consegue entender por que a gente chama de escala de consciência? Porque são sentimentos que a gente tem e que interferem na nossa vida, positiva ou negativamente. Aqui na escala do ego, ela começa de 0, vai até 175 Hz. A escala da essência, ela começa de 200 e vai até 1000 Hz. 1000 Hz, na verdade, é a conexão, é a vibração de Deus, a gente chama, né? A vibração universal do universo, da fonte criadora. Essa vibração é difícil da gente conseguir. Seres muito iluminados conseguiram chegar nessa vibração. Nós geralmente vamos estar vibrando, quando vibramos alto, vamos estar vibrando na casa dos 400 Hz. Seres humanos comuns. Porque vibramos aqui, no amor, na felicidade, na abundância. E a prosperidade está aqui, gente. A gente vibra alto. Ah, e você vai me dizer, bem, mas eu não sei vibrar na prosperidade. Eu não sei vibrar na abundância. Eu não sei como fazer isso. Quando a gente não sabe como fazer isso, lembra que eu falei que os similares se aproximam e o que é oposto se afasta? É isso que acontece. Você talvez não sabe como vibrar na prosperidade ou na abundância, mas você sabe como vibrar no amor.
Você sabe como vibrar na alegria. Você tem ferramentas para vibrar na alegria. Você tem ferramentas para vibrar na gratidão. E esses sentimentos, alegria, gratidão, amor, são esses sentimentos de vibrações elevadas, elevadíssimas. Logo, você vai estar vibrando muito mais próximo da abundância do que você estaria vibrando, né? Do que se você estivesse vibrando, por exemplo, no orgulho, no vitimismo. E aqui tem outro truque também, que a gente costuma projetar para futuro. A gente aprendeu a projetar para futuro. Né? Então a gente costuma dizer assim, quando eu tiver tal coisa, quando tal coisa acontecer, quando, a gente coloca sempre o quando na frente. Isso faz, quando a gente coloca o quando na frente, isso faz que a gente vibre uma vibração baixa, que é inconsciente, mas é uma vibração baixa, que é a vibração da escassez. Quando eu digo assim, né, por exemplo, quando eu tiver dinheiro, quando meu negócio virar, quando eu chegar em tal lugar, quando tal coisa acontecer, você está dizendo, isso não está acontecendo agora. Quando eu tiver prosperidade, você está dizendo, eu não sou próspero agora. Quando eu tiver abundância, eu não sou abundante. Quando eu tiver amor, quando eu tiver alegria, eu não sou agora. Você está se colocando em escassez. Então, mudar essas palavras que a gente usa no nosso dia a dia, porque essas palavras também, lembra que eu falei? Tudo que interage com a gente tem vibração e tem energia. E essas palavras também têm vibração e têm energia. Como eu faria, então? Eu não tenho dinheiro agora, por exemplo. Como eu faria, né, para não dizer quando eu tiver dinheiro? Alguém sabe dizer como eu mudaria essa frase que me coloca numa situação de escassez, né, que eu estou dizendo que agora eu não tenho dinheiro, que futuramente eu vou ter dinheiro? Mas alguém sabe como fazer isso? Essa é a grande pergunta. Como eu poderia dizer? Como eu poderia me projetar nessa situação futura sem me colocar num estado de escassez atualmente? Alguém sabe dizer? Alguém se arrisca a dizer? Uma forma de eu fazer isso, e aí é um bom exemplo da gente utilizar um sentimento semelhante que leve à vibração, não é eu dizer quando eu tiver prosperidade. É eu dizer, eu agradeço pelas condições que eu tenho hoje que me permitem trabalhar para chegar a realizar meus sonhos. Entende que aqui eu estou mudando? Eu não estou colocando que eu agora não tenho. Estou colocando que eu sou grato pelo que eu tenho, pelo que eu já possuo. Porque o que eu fiz hoje me dá um passo a mais para eu chegar onde eu quero. Eu não estou dizendo que eu não tenho. Eu estou dizendo que eu sou grato pelo que eu tenho hoje, que me aproxima um pouquinho mais daquilo que eu quero. Eu não estou necessariamente vibrando a abundância ou a prosperidade, mas eu estou vibrando a gratidão, que é uma vibração alta. Quando eu vibro a gratidão, eu tenho motivação para seguir fazendo. Porque eu consigo entender, eu consigo celebrar as pequenas vitórias do dia. Eu consigo celebrar que tenho pessoas aqui compartilhando comigo nesse momento. Entende a diferença? Esse é um exemplo de como a gente pode usar, né, esse conceito das vibrações semelhantes.